Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 38, A Queda Crescente do Cavaleiro do Pavor. Grunhindo de dor, Hanta abraçou sua longa espada contra si mesmo com a mão direita e, simultaneamente, pressionou em seu braço esquerdo ferido. A palavra escapou de seus lábios enquanto tentava dobrar sua mão direita. Não. Ele tinha que ser absolutamente silencioso. Ele estava escondido, como de costume, em um cercado de porco-verme. Mais precisamente, ele agora estava escondido em um grupo de porco-verme. Mais precisamente ainda, os porco-vermes estavam escondendo ele. Eles estavam espalhados em um canto do quintal. Hanta estava no meio deles, tentando manter a respiração tranquila. Ele estava sozinho. Totalmente sozinho. Mesmo Zodiac não estava com ele, porque o tempo do feitiço, convite sombrio, tinha acabado. Demônios só poderiam ser convocados por 30 minutos antes de retornarem aos seus lugares aos pés do Senhor Skullreino e Hanta não tinha a força mental para invocá-lo novamente. As provocações do demônio realmente o deixaram desanimado. Ele também ficou ferido em todos os lugares, o corte em seu braço esquerdo era tão profundo que não poderia mais movê-lo. Hanta estava tão machucado que não poderia mais sentir dor de qualquer outro dos numerosos cortes. Ele nem sequer queria olhar para eles e pensar sobre o quanto de sangue ele deve ter perdido. Todo o seu braço estava latejando e a cada batida, o sangue fluía em um fluxo constante. Ele não percebeu que começou a respirar em suspiros curtos. Eu vou chorar. Disse para si mesmo no som mais bonito que ele poderia usar, mas mesmo assim não conseguiu trazer nem um pouco de consolo. Meninas quentes. Dançando nuas. Por favor. Ele queria que as meninas super quentes dançassem nuas para ele. Não. Completamente nua não era bom. Talvez se estivesse vestindo apenas calcinha ou algo assim. Merin. Merin era tão bonita que sua imaginação não poderia gerar nada apropriado. Não, se tinha que ser alguém, teria que ser a Chihiro porque os seios eram enormes. Sim. Enormes. Yumi não era nada mal. Seus seios não eram gigantes, mas estava bem. Sua aparência plana era mais do tipo dele, de qualquer maneira. Sim. Mas de alguma forma, ele não estava satisfeito. Isso tudo foi muito real. Eles eram seus companheiros e eles estavam sempre juntos no dia. Eles eram. Não mais. Pensar nisso desta maneira o deprimia um pouco. Mas tanto faz, está tudo bem. Eles não estavam ouvindo. É claro que eles não estavam. Era natural eles não virem. Pelo menos, ele acreditou. Mas agora. Ele não sabia. Seu braço estava ferido. Ele doía muito. A este ritmo, ele não seria capaz de usá-lo em tudo. E não era só isso. Correr ou qualquer tipo de esforço físico enviou ondas de dor na ferida, fazendo ele gemer em voz alta e suas tonturas aumentarem. Todas as tentativas para bloquear a dor também falharam. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ir além disso. Não há nenhuma maneira de sair daqui para mim. Não. Hanta queria se livrar desses pensamentos fracos. Ao invés das coisas que ele não poderia fazer, ele deve se concentrar apenas nas coisas que ele poderia fazer. Por que as coisas tinham que ser dessa maneira? Porque ele tinha que parecer legal. Você primeiro, ele disse ao Mugizu. Ele desejou que ele não tivesse dito. Ele realmente desejou. Porque ele foi e fez algo assim. Talvez porque ele quis experimentar uma vez. Porque era uma frase legal que ele queria usar apenas uma vez. Foi por isso mesmo? Não era. Eu só queria ser aceito. Fazer algo com alto sacrifício, ou algum tipo de frase como esta, pode fazer outros pensarem que ele era incrível. Sim, houve um pouco disso também. Eu sou eu. Outros são outros. Eu não dou a mínima para o que os outros pensam de mim.
Isso era uma mentira. É claro que ele queria que os outros pensassem bem dele, se possível. Ele procurou ser amado. Ele queria que os outros se preocupassem com ele. E não era como se ele não soubesse como fazer com que os outros gostassem dele. É definitivamente assim. Certo. Atuando como um bom cara. Fazendo coisas pelo bem de todos, considerando as pessoas e tudo. Mesmo dizendo as coisas certas no momento certo se ele fosse suficientemente inteligente. E isso era uma nato. Eu não. Hanta não era Manato e também não conseguiu se aproximar de Manato. E era tarde demais para começar a tentar. Ninguém pensava bem dele, ninguém gostava dele. E certamente ninguém se preocupava com ele. Mas ele estava feliz com isso pelo menos. A coisa de Mogizo, você primeiro. Se os outros tivessem conseguido fugir por causa disso, talvez fossem gratos a ele. Talvez eles dissessem, obrigado, Hanta, você nos salvou, cara, naquele momento, ele seria tão legal. Vocês vão pensar sobre mim de vez em quando, Hanta sussurrou e, como ele fez, os porco-vermes ao redor dele começaram a gritar vigorosamente abraçando seu rosto. Ei! Não! Não me refiro a vocês. Eu queria dizer à minha equipe, não vocês, malucos. Justamente quando ele tinha trabalhado em um modo sentimental, os porco-vermes tiveram que arruinar tudo. Talvez fosse uma coisa boa. Mas se ele fosse morrer aqui, ele realmente não queria morrer junto com os porco-vermes. Ele queria morrer de uma forma mais legal. Como sair lutando. Sim. Ele empurrou os porco-vermes de lado, pulou a cerca pro lado de fora do cercado. Um pouco mais cedo, ele não tinha certeza, mas a área estava cheia de kobolds, e agora eles não estavam mais. Estava completamente silencioso agora. Eles desistirão. Covardes. Hanta sorriu. Talvez ele pudesse fazer a sua fuga daqui depois de tudo. Ele tentou balançar sua espada longa apenas com a mão direita e, embora o movimento causasse uma dor no braço esquerdo, a dor era suportável. De jeito nenhum, eu vou morrer tão facilmente, agora que penso nisso. Um pensamento ocorreu a ele enquanto ele caminhava sozinho, cantarolando uma melodia. Será que eles realmente o abandonaram aqui? Sim, na sua equipe eram todos fracos, mas, em princípio, não eram pessoas ruins. Talvez o odiassem, mas todos eram camaradas e os camaradas não se abandonariam, não é? Hanta teve a sensação de que os verdadeiros companheiros simplesmente não faziam isso um ao outro, não importa o quanto eles desejassem. Talvez, apenas talvez, eles estavam procurando por ele depois de tudo. Isso não estava fora de questão. Embora eu espero que vocês não estejam aqui, ele suspirou. Porque vocês são fracos. Não tem por que vocês arriscarem suas vidas por mim. Fazer coisas assim é mais para um homem viril como eu. Se um dos outros acabar morrendo porque eles vieram por ele. Essa porra não é engraçada, calafrios correram a coluna de Hanta só de pensar nisso. Ele se balançou. De jeito nenhum. Nem fodendo. Ele não queria ser grato a eles desta maneira. De jeito nenhum. Pare com essa merda. Se sua voz pudesse chegar aos outros no lugar distante onde eles provavelmente estavam, ele teria dito a eles para não pensarem sobre ele e que apenas saíssem das minas o mais rápido possível. Talvez nem no caminho de volta para Altana, mas esperar perto da saída em algum lugar. Gur. Hanta rosnou como uma dor aguda sob o braço ferido quando ele se inclinou contra a cerca de um cercado. Ainda assim, ele estava bem. Um par de kobolds apareceu a partir de uma curva em frente. Eles não estavam olhando para ele agora, mas era só uma questão de tempo antes que eles olhassem. Ele não tinha escolha a não ser tomar a iniciativa em primeiro lugar. Decisão tomada, Hanta retomou o seu passo. Ele não podia realmente correr com seu braço ferido, então ele deslizou seu pé ao redor do chão e se aproximou do kobold. Eles se voltaram para ele, neste momento, Hanta saltou, usando impulso de raiva. Não era apenas o mesmo velho,
impulso de raiva, que ele sempre usava. Este foi, impulso de raiva, versão 2, impulso de raiva silencioso. A longa espada perfurou a garganta do kobold perfeitamente no centro. Ele se debateu, mas o corte das cordas vocais o impediu de fazer um único som. Ranta brandiu a espada para baixo, em seguida varrendo o pé do outro kobold. Enquanto ele caía, ele bateu forte o pé na cabeça, deixando-o instantaneamente imóvel. Ele se curvou. Seu braço doía ao ponto de ser quase insuportável. Mas quanto mais determinado ele estava, a dor se tornava menos severa. Depois que ele terminou de coletar os talismãs dos corpos, ele balançou a cabeça com força. Eu vou matar todos eles. Um de cada vez.